Você já percebeu que, no amor, a gente passa a vida inteira tentando encontrar uma saída de nós mesmos, quando, na verdade, deveríamos estar construindo uma entrada? É uma pergunta incômoda, eu sei. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto lava a louça ou ignora uma notificação no celular, e a última coisa que você quer agora é uma crise existencial sobre o seu último relacionamento. Mas me dê alguns minutos. Prometo que não sou mais um guru de autoajuda com dentes excessivamente brancos tentando te vender um curso de sedução. Eu sou apenas um arquiteto de ideias que cansou de bater a cabeça na mesma parede. Olhe para o lado. Olhe para aquele sujeito sentado no café, deslizando o dedo freneticamente pela tela do celular, esperando um match salvador. Ele não está buscando uma pessoa. Ele está buscando um feriado de si mesmo. Ele quer que alguém venha, limpe a bagunça da sala, acenda as luzes e diga que ele é especial o suficiente para não precisar encarar o próprio silêncio. É a busca pela anestesia total. A gente usa o corpo do outro como um escudo contra a nossa própria vacuidade. E o pior é que o café dele provavelmente já está frio, e ele nem percebeu. A notícia é ruim, e eu sinto muito ser eu a te dizer isso. Mas para onde quer que você vá, você se leva junto. Não adianta trocar de CEP, de estilo de cabelo ou de parceiro, se a mobília interna continua a mesma. Bem-vindo a Ouroboros do afeto, onde a serpente morde a própria cauda, achando que encontrou um banquete, sem perceber que está apenas devorando a si mesma em um ciclo infinito de repetição. Você já sentiu que está vivendo o mesmo namoro pela quarta vez, só mudando o nome e a cor dos olhos da pessoa? Pois é, a serpente está com fome, e ela não tem critério. Vamos falar sobre o espetáculo do outro. Imagine que a sua vida é um teatro antigo. As luzes estão baixas, o cheiro de mofo é estranhamente reconfortante e você está sentado na primeira fila, esperando a peça começar. O problema é que você não é o diretor. Você é apenas o público passivo de uma história que você jura que não escreveu. Você reclama do roteiro, reclama da atuação do par romântico, mas continua pagando o ingresso com o seu tempo e a sua sanidade. A gente vive nesse mundo comum, nessa inércia emocional, onde o amor é tratado como um bilhete de loteria. Você acorda, toma seu café, checa as notificações e espera. Espera que o destino, o cosmos ou um algoritmo de uma empresa do Vale do Silício entregue na sua porta a sua metade da laranja. É uma ideia romântica, mas convenhamos, é preguiçosa. É a aceitação passiva de que somos seres incompletos, metades errantes em busca de uma peça de encaixe que nos dê sentido. A gente aceita o roteiro: nascer, crescer, encontrar alguém, reproduzir o modelo de felicidade dos comerciais de margarina e morrer com a sensação de que, finalmente, fomos validados por um olhar externo. É confortável, não é? Culpar o destino pela solidão. Dizer que as pessoas hoje em dia não querem nada sério. É o álibi perfeito para não ter que olhar para o fato de que a sua casa interna está em ruínas e você está convidando estranhos para morar em cômodos que você mesmo ainda não teve coragem de visitar. É como querer ser um anfitrião de luxo vivendo em um porão inundado. Mas aí algo acontece. Um dia, no meio de um encontro medíocre ou no silêncio ensurdecedor de um domingo à noite, surge uma intuição, um estalo. Você olha para a pessoa à sua frente e por um milésimo de segundo as máscaras caem. Você percebe que já viveu aquele momento antes. O mesmo argumento, o mesmo frio na barriga que na verdade é ansiedade fantasiada de paixão. O mesmo vazio que volta assim que a porta se fecha. É o chamado à aventura. É aquela voz lá no fundo da sua consciência sussurrando que talvez, apenas talvez, o problema não seja o elenco, mas o roteiro que você insiste em encenar. Você começa a suspeitar que o amor não é um evento externo que te atinge como um raio, mas uma construção técnica, uma engenharia da alma que exige ferramentas que você ainda não sabe usar. E o que a gente faz quando ouve esse chamado?
A gente corre, a gente nega, a gente se entope de distrações, de trabalho, de séries ou de novos encontros superficiais. O ego entra em modo de defesa total. Não, isso é papo de psicólogo, você diz. Eu só tive azar. O problema é que o mundo está perdido. A recusa do chamado é o nosso mecanismo de sobrevivência mais refinado. É o medo visceral da autonomia. Porque admitir que o amor depende da sua lucidez significa que você não pode mais ser a vítima da história. E ser vítima é viciante, é quentinho, é seguro. Se eu sou a vítima, eu não preciso mudar. Se o amor é uma droga anestésica, eu posso continuar usando o afeto do outro para não encarar o fato de que somos universos isolados, tentando traduzir o intraduzível. A gente prefere o cinismo moderno. Ah, eu não me apego mais. Mentira. Você está apavorado. Você está tão perdido na sua própria Ouroboros que morder a própria cauda já se tornou seu único ponto de referência. Mas eu não estou aqui para te dar dicas de como conquistar alguém em 10 dias. Eu não sou um guru. E, francamente, eu também estou tentando entender como essa máquina funciona. Eu sou apenas um arquiteto que decidiu olhar para as plantas da própria alma e percebeu que o projeto estava todo errado. E o que eu descobri é que a filosofia não é algo para ficar em estantes empoeiradas. Ela é a caixa de ferramentas para a liberdade permanente. Para quebrar o ciclo da Ouroboros, você precisa de um mentor. E esse mentor não sou eu. É a lucidez. A lucidez é aquela luz fria de um centro cirúrgico que mostra as coisas como elas são, não como a gente gostaria que fossem. É a ferramenta de desconstrução que nos permite entender que o amor romântico, do jeito que nos venderam, é uma forma de entretenimento barato, enquanto o amor real é uma forma de engenharia pesada. É o entendimento de que você não busca um par, você busca um espelho. E se você não gosta do que vê no espelho, quebrar o vidro não vai resolver o problema. Só vai te dar 7 anos de azar e alguns cortes nas mãos. Estamos prestes a abrir as cortinas desse teatro. Vamos parar de falar de sentimentos por um momento e começar a falar de estrutura. Prepare-se. O que vem a seguir não é confortável, mas é a única saída que não termina em você mordendo a própria cauda outra vez. A travessia do primeiro limiar acontece exatamente no momento em que o perfume do outro deixa de ser inebriante e começa a se tornar familiar. É o fim do prazo de validade da projeção. Sabe aquele instante, geralmente depois de alguns meses, em que você olha para a pessoa tomando café e pela primeira vez não vê um deus ou uma deusa, mas apenas um ser humano meio amassado, com hálito matinal e opiniões políticas questionáveis? Pois é, bem-vindo à realidade. Nesse ponto você tem 2 escolhas. Ou você foge para buscar uma nova dose de dopamina em outro estranho maravilhoso, reiniciando a Ouroboros, ou você decide assumir o comando. Atravessar o limiar significa deixar de ser um passageiro da paixão para se tornar o piloto da relação. É aqui que o amadorismo emocional morre e a engenharia começa. Você para de esperar que o outro te complete e começa a observar como vocês se integram, ou não. Mas não ache que o caminho é livre. Agora começam os testes, os aliados e os inimigos. E o seu maior inimigo, ironicamente, é a sua própria carência. A gente entra no relacionamento com um contrato de 1000 páginas que ninguém leu, cheio de cláusulas abusivas sobre como o outro deve nos fazer felizes, como ele deve adivinhar nossos pensamentos e como ele é responsável por curar traumas que ele nem causou. E aí vem o rigor analítico. Você precisa aprender a distinguir as vozes dentro de você. Existe o Eros, aquela força bruta, visceral, que quer possuir, devorar e ser devorado. É maravilhoso, mas é um péssimo mestre de obras. O Eros é o estagiário empolgado que quer colocar mármore no teto antes de consolidar os alicerces. Depois tem a filha, a amizade, o papo no sofá, a capacidade de rir da própria desgraça. Sem isso, você só tem um colega de quarto com quem você faz sexo ocasionalmente. E por fim, o ágape, a entrega desinteressada. O teste aqui é manter o foco. A distração moderna é o drama.
A gente ama um drama porque ele nos faz sentir vivos, sem exigir que sejamos lúcidos. É muito mais fácil brigar por causa de uma curtida no Instagram do que sentar e admitir que você está projetando no outro o abandono que sentiu na infância. Dói só de ouvir, né? Eu sei. Eu também já preferi brigar por causa da louça suja do que encarar o meu próprio abismo. E é nessa descida que chegamos à aproximação da caverna oculta. É aqui que muita gente se perde, porque é onde ocorre a vitória falsa. Sabe aquela fase em que tudo parece ter se encaixado? Vocês já conhecem os defeitos um do outro, criaram uma rotina e você pensa que finalmente resolveu o enigma e encontrou a pessoa certa. Cuidado! Isso é apenas uma gaiola mais luxuosa e bem decorada. Você acha que conquistou o outro, mas na verdade você só domesticou a sua solidão. A caverna oculta é o entendimento de que mesmo dormindo de conchinha, existe um espaço de 3 milímetros entre as peles que é intransponível. Você percebe que o outro é um universo isolado, um alienígena com uma cultura, uma linguagem e uma dor que você jamais vai mapear completamente. A falsa vitória é achar que você tem a chave da porta do outro. Spoiler, você não tem. Ninguém tem. Isso nos leva inevitavelmente à aprovação suprema. Para o amor real nascer, o seu eu reativo precisa morrer. É o colapso total da projeção. É o momento em que você percebe que não está amando aquela pessoa. Você está amando a utilidade que ela tem para sua autoestima. Mapear a origem do seu desejo é um exercício de autópsia. Por que eu quero que ela me elogie o tempo todo? Por que eu preciso que ele valide cada decisão minha? Nesse estágio, você encara o fato de que o amor romântico, como nos filmes, é uma forma de canibalismo emocional. A gente quer comer a alma do outro para preencher o nosso próprio buraco negro. A aprovação suprema é o silêncio que vem depois que você para de exigir. É a morte daquela criança mimada que existe dentro de nós e que grita para ser vista, amada e salva. Se você sobreviver a esse silêncio sem sair correndo para o próximo aplicativo de namoro, você descobre algo assustador e libertador. Você é o único responsável pela sua arquitetura interna. E então surge a recompensa. Não é um final feliz de cinema com música de violinos ao fundo. É algo muito melhor. É a soberania mental. A recompensa é a independência intelectual dentro do afeto. Você olha para o parceiro ou parceira e não vê mais uma muleta, um troféu ou um carrasco. Você vê um outro ser soberano. O amor deixa de ser uma necessidade faminta e se torna um transbordamento. Sabe qual é a sensação? É como se você finalmente tivesse mobiliado a sua própria casa, colocado as plantas no lugar, pintado as paredes, e agora você convida alguém para entrar, não porque você precisa que essa pessoa conserte o telhado, mas porque a vista da janela é bonita demais para não ser compartilhada. Você ganha o elixir da autonomia. Você descobre que a única forma de não se repetir na Ouroboros é parar de morder a própria cauda e começar a usar os dentes para sorrir para o absurdo que é estar vivo. Agora que você tem o elixir na mão, o que você faz? Você não volta para uma caverna no Himalaia para meditar sobre o vazio. Você volta para a fila do supermercado. O caminho de volta é o teste final da sua nova percepção. É onde o misticismo barato do encontro de almas morre e a santidade bruta do cotidiano nasce. É muito fácil ser espiritualizado e lúcido quando se está sozinho, lendo um livro de filosofia ou assistindo a um vídeo. O desafio real é manter a soberania mental quando seu parceiro esquece, pela 10ª vez, de pagar a conta de internet. O caminho de volta exige que você aplique a lucidez enquanto lava a louça ou discute o orçamento do mês. Você começa a olhar para a sociedade com um olhar de quem finalmente entendeu o truque do mágico. Você vê os casais brigando no restaurante e percebe as projeções sendo arremessadas de um lado para o outro como granadas. Você vê a fadiga dos aplicativos como o que ela realmente é, uma feira de gado emocional onde ninguém busca um encontro, mas sim uma validação rápida para o próprio ego esburacado. Mas não se engane,
O sistema é resiliente. A sua própria biologia vai tentar te sabotar. O seu cérebro, viciado em drama e em picos de dopamina, vai tentar te convencer de que a paz é tédio e que a lucidez é uma forma de solidão disfarçada. É aqui que acontece a ressurreição. A ressurreição não é sobre você se tornar um ser de luz intocável. É sobre o nascimento do nós, como um terceiro universo. Entenda bem, não é você, nem o outro. É a construção de algo que nenhum dos dois poderia fazer sozinho. É uma entidade técnica, uma arquitetura compartilhada que exige manutenção diária e intenção absoluta. Resistir à inércia externa exige um esforço de vontade que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. É o momento em que você decide, deliberadamente, não morder a cauda. Quando o conflito surge, você não reage como a criança ferida de antes. Você respira e observa o mecanismo. Você escolhe a construção em vez do entretenimento do caos. A ressurreição é o triunfo da intenção sobre o reflexo. É o momento em que você percebe que o amor real não é algo que você sente, mas algo que você faz, com o rigor de um mestre de obras. E então, finalmente, o ciclo se fecha. O regresso com o Elixir. Sabe qual é a maior ironia da Ouroboros? É descobrir que o amor pelo outro foi o tempo todo o caminho mais longo e tortuoso para o amor próprio lúcido. Não esse amor próprio de frases motivacionais baratas que te mandam se colocar em primeiro lugar de um jeito narcisista. Estou falando da aceitação radical da sua própria solidão essencial. Você volta para si mesmo, mas a casa agora está mobiliada. Você não convida mais estranhos para morar nos seus cômodos escuros, porque você mesmo já acendeu as luzes e visitou cada porão da sua psique. Você descobriu que o outro não é a solução para o seu vazio, mas o convidado de honra para a celebração da sua plenitude. A lucidez agora é permanente. Você entende que amar é o ato heróico de tentar traduzir o intraduzível, sabendo que a tradução sempre terá falhas, e que a beleza está justamente nessas lacunas de compreensão. O que estamos discutindo aqui não é apenas sobre o seu último relacionamento ou sobre a sua dificuldade em conseguir um match decente. Estamos falando da arquitetura da existência. O amor é apenas o laboratório mais intenso e visceral que o universo inventou para que a consciência pudesse se observar. Nós somos universos isolados, flutuando em um vácuo de indiferença cósmica, tentando desesperadamente sinalizar uns para os outros através da névoa da linguagem. A Ouroboros do afeto é a nossa tentativa primitiva de não estarmos sós. Mas a solidão não é um problema a ser resolvido. É a condição básica para a liberdade. Se você usa o outro como uma droga para não encarar o silêncio do cosmos, você não está amando, você está apenas se escondendo. A verdadeira construção de universos só começa quando dois seres soberanos decidem que o silêncio compartilhado é mais potente do que o barulho da carência. A notícia é ruim, eu sei. O amor real dá trabalho. Ele exige que você morra várias vezes antes de aprender a viver. Ele exige que você abandone o roteiro confortável da vítima e assuma a caneta da autoria. A maioria das pessoas vai continuar mordendo a própria cauda até o fim. Vão continuar trocando de rosto, achando que o próximo grande amor será o feriado definitivo de si mesmas. Mas você agora tem as plantas do teatro. A pergunta que fica não é quem você vai amar a seguir. A pergunta é: você tem coragem de habitar a casa que você construiu, mesmo sabendo que a porta está sempre aberta e que ninguém é obrigado a ficar? Porque o amor lúcido é uma escolha técnica feita à beira do abismo, e o abismo não aceita amadores. Pense nisso. Ou não, a vida continua sendo sua, com ou sem projeto.